Eu confesso, cara, que depois do Ramonzinho aqui ontem, meu Deus do céu, eu ajoelhei ali, o povo falou, ele tá no manto. Eu falei, não, tá falando misericórdia, Jesus. Eu falei, eu acho que palavra assim é para fechar, né, o acampamento, né? Não para abrir, né? Ele já elevou o nível do negócio lá em cima. Mas eu vou me permitir conversar com vocês, trocar uma ideia sobre isso, porque veio de Deus e não de mim. E eu queria muito assim, sério mesmo, eu não estou falando algo que eu vi pregadores falar, porque a gente tem um pouco de, né, uma formação igual música, né? A gente acaba ouvindo um pouco de cada coisa e vai formando a gente. Mas essa palavra não veio de YouTube, não veio de estudo online, não veio de alguém que me falou alguma coisa, veio direto do trono de Deus. Glória a Deus. E ontem, a hora que o Ramon estava ministrando, eu falei, ferrou, porque ele falou tudo que eu ia falar. Né? E tanto a de manhã quanto a de noite. E eu falei, e agora? Eu olhava para as meninas e falei, não sei, a gente repete, né? Ou vamos com louvor a mais, né? Mas tem algumas coisas a mais, a mais não, né? Mais dentro ali do que ele falou. E ela é um pouco do testemunho do que eu estou vivendo. Né? Eu queria que você abrisse aí em Isaías 64. Vou só cronometrar aqui, Azaf, senão você sabe, né? Opa. Abriu aí? Isaías 64. E ontem, Ramon, eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque né, eu fiquei de falar isso na frente de todo mundo. Há 3 dias atrás, eu cheguei e falei, Deus, o que está acontecendo? Porque é uma luta, né, para a gente se santificar, para a gente ficar bem, né, se sentir bem, fluir nos dons. E de um tempo para cá está cada vez maior assim as manifestações. Assim, eu queria poder contar, mas eu preciso passar o que Deus falou para mim. Mas a ponto de cortar o cabelo e chegar lá, falar, ó, Deus falou que a sua esposa está grávida assim, que é uma menina, que ela vai chamar Rebeca. Aí o cara para de cortar o cabelo, para o salão. Era coisa que eu vi outros fazendo, né? Mas eu não esperava fazer. Entrevista de emprego, eu estava contando, não sei para quem aí, 5 etapas a entrevista, curso em inglês, muito difícil. Se Deus quiser, esse começo de semana, hora aí, eu botar, é uma empresa excelente, um salário que dá para ficar né, um tempo a mais aqui com o carro alugado, né? Mas no final da entrevista eu fui orar meia hora antes e Deus me revelou algo do cara. Eu falei, eu tô ferrado, porque agora o cara nunca mais quer me ver na frente, né? Porque eu não fui ético, não fui... Ou eu entro né, de primeira nessa empresa aí. E aí eu falei, Deus, o senhor é doido? Não, eu falei, como que eu vou pegar uma entrevista de emprego online, o dono da empresa do Rio de Janeiro, que está em 5 países, mais de 2.300 igrejas, falar para o cara e revelar um manto? Isso é errado ainda, imagina. Mas na hora eu falei, você quer saber, eu estou num ponto, cara, que eu prefiro arriscar um emprego do que arriscar não passar o que Deus tem para ele. E foi fantástico, o Azaf. E se eu começar a falar, eu entro em Nárnia, mas eu revelei lá para ele, e era algo muito profundo do coração dele. E ele ficou extasiado, ele falou, cara, essa madrugada Deus me acordou e me falou exatamente isso, e você veio confirmar. E era algo da empresa dele. Então, se eu vou passar ou não, cabe a Deus, né? Mas eu também não fiz isso com propósito. Mas eu tenho vivido coisas sobrenaturais. Eu perguntei, falei, Deus, o que está acontecendo? Eu ajoelhei e falei, porque eu choro, estou lá cortando bife, eu choro, eu estou rendido, eu ouço uma palavra, eu ajoelho e choro. E, revelação assim, nunca aconteceu, tá, irmão? Tô falando isso para falar, ó, o cara tá se achando. Não, nunca aconteceu, a esse ponto não. E Deus falou assim para mim, é porque quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus! E eu já, né? E foi bem o que ele leu ontem. E antes de vir para cá, eu tive um sonho de manhã, que eu tava no oceano, água, né? E eu estava no oceano e a hora que fui perceber, eu estava tão à vontade, que a hora que eu fui perceber tinha uma pedra em cima de mim, e eu estava debaixo de uma pedra e deu um desespero. Eu falei, agora eu vou morrer afogado, ou seja, eu tenho segundos para achar um lugar para subir. Eu fiquei com medo de não achar, não sabia onde eu estava. E de repente, em vez de ficar desesperado, eu peguei e respirei debaixo d'água. E aí eu acordei assustado. E Deus falou, meu filho, é assim que eu quero os meus filhos. Que não fiquem imergindo na minha água e saia para respirar. Né? Imerge na minha água e saia para respirar. Eu quero que vocês aprendam a respirar debaixo das águas. Cara, então eu estou vivendo essas loucuras. Esse cara veio me falar de água ontem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, o que está acontecendo?
E Deus tem alinhado, eu vi o que Deus ministrou no coração dele. E já para começar, de verdade agora, eu fui orar, falei, Deus, eu vou lá ministrar louvor e tal, e o tema dessa conferência é geração em chamas aí, é céu na terra. E na hora ele falou, não é o tema dessa conferência, é o tema dessa geração. Aleluia! Eu falei, 30 segundos na presença de Deus, você já está impactado. E eu queria que você abrisse seu coração, porque independente de quem está aqui ministrando, eu, Azaf, pastor, você, né, que venha de Deus. Tá bom? Isaías 64, vamos ler aí? Se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome, as nações tremam diante de ti. Pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria e que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós, e todos os nossos atos de justiça são como os trapos imundos. Esse texto veio para dar sentido a essa mensagem, porque Isaías teve o mesmo desejo que a gente, né? Céus na terra. Ele falou, se descesse o céu e rompesse. E eu não consigo imaginar ele falando assim, Senhor, se o Senhor descesse o céu, né? Ia ser tão legal. Eu imagino Isaías assim, prostrado, né? Eles rasgavam as vestes, falavam, Senhor, se tu descesse, se o Senhor rompesse os céus. Só que ao mesmo instante ele cai na realidade do que ele é, né? E lembrando que Isaías era um sacerdote separado, né? Desde pequeno, né? Não vivia no mundo, vamos dizer assim, igual a gente vive, né? Que a gente tem que ser santo no mundo. Ele era separado, ele era ungido, ele era profeta. E um cara desse falar, Senhor, eu queria tanto que o Senhor descesse, mas olha, o Senhor tem se irado com a gente, porque a gente tem pecado. E todos nós somos imundos, cara. Ele fala impuros, e todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo diante do Senhor. Eu trouxe essa aliança aqui, que foi o que deu sentido a essa mensagem. Eu não sei você, quem aqui tem coragem de levantar a mão, que já chegou num ponto muito lindo com o Espírito Santo e caiu, né? Ou já chegou a ministrar na igreja e longe, de repente pipocou, voltou atrás, ficou em disciplina, caiu com a namorada, eu não sei o que já aconteceu com você, né? E eu estou na igreja 17 anos e meio, e é muito tempo, cara. Sou velho sim, viu? Você está perguntando aí, eu sou velho. Estou com 34 anos já. Mas depois de muito tempo que eu comecei a conhecer o coração de Deus, eu comecei a me cansar disso mesmo, de emergir e sair para respirar, né? Às vezes nem só pecado, mas de viver moveres. A nossa igreja é muito ativa, e depois voltar ao normal. Sabe quando você vai para um encontro, você vai para um acampamento e você aí você sai de lá, depois a vida está normal. Isso começou a me encanar. E eu cheguei a um ponto de orar tanto, cara. Eu estava fazendo 3 jejuns, achei que Deus ia até ficar bravo comigo. Fiz voto. Foi onde eu comecei a deixar a barba crescer naquela primeira vez. E eu comecei a orar às 5 da manhã e 3 vezes por dia. E até que eu comecei a ter uma amizade com o Espírito Santo muito linda. A ponto de eu apertar a mão, assim, de pessoas, a pessoa arrepiar toda. Eu estar no mercado, o cara chegar e falar, o cara com o filho assim no mercado, oi, posso te dar um abraço? Eu falava, pode, velho. Sabe, até coisas de eu estar no restaurante comendo lá, quando eu viajava, aí vinha o cara, passava aquela picanha maravilhosa. Eu falava, não, o meu é o normal. Ele falou, não, o dono pediu para passar. O guardinha, assim, que sempre falava assim, depois você fecha lá, hein? Sabe aqueles caras que não deixam entrar, pelo amor de Deus? De repente, ele, querido, tudo bem, deixa eu abrir lá para você. Rapaz, o que você tem? Olha aqui. Sabe, é umas manifestações simples, mas muito loucas, assim, do Espírito Santo. De você poder curar pessoas. E a hora que eu achei que estava vivendo o ápice da minha vida, assim, eu fui para o Rio de Janeiro, na casa da minha irmã, né, uma bênção lá, mas aí vai dormir 4 da manhã, aí comecei a orar. E aí em 3 dias foi um pecado simples, assim, né? Você já deve imaginar o que é, mas por bobeira eu acabei pecando. E o Espírito Santo, eu amo ele, porque ele é suave, né, Azaf? Ele é delicado, ele é
eu imagino como se fosse uma moça muito delicada, não chata, tá? Não é uma moça chata, mas muito suave, muito sensível. E eu amo isso nele, porque eu não queria que o Espírito Santo fosse fácil, né? Imagina se ele fosse fácil. E aquele dia eu chorei muito, e aí eu fiz essa aliança lá no Rio de Janeiro, né? Quem conhece a aliancinha de bambu aqui quebrou. Alguém já usou? Aí, ó, tamo junto. E eu coloquei a aliança e falei, Deus, eu faço essa aliança de santidade, né? Aí você vira aqui no leão e fala, agora você é santo, né? Agora ninguém segura. E fiz a aliança de santidade. Até achei engraçado que um amigo meu falou assim, o que é essa aliança aí? Eu falei, é uma aliança que eu fiz com Deus. Ele falou, do quê? Eu falei, de santidade. Ele, rapaz, o negócio tá feio, hein? Tá preto na aliança. Eu falei, não, mano, é significativo, né? Mas aí começa a história. Eu fiz uma aliança de santidade com Deus, e isso já vai fazer 2 anos. Em dezembro fez 2 anos. E eu não tinha conseguido voltar à amizade com o Espírito Santo. Mas eu tenho me santificado, tenho me separado. E eu já mordi essa aliança, de verdade, já mordi. Porque eu sou encanado com ela, porque ela é muito forte. Não sei se já bati na porta, já bati na gaveta, cachorro mordendo quando eu estava fazendo outra coisa. O que você imagina, até alicate, diante de Deus, eu já peguei assim e falei, cara, esse negócio não quebra, velho. Falei, do que é feito isso aqui? E eu achei que por ser, né, circunferência, assim, circular, ele distribuía, mas nunca quebrou. Já bati isso aqui em tudo quanto é lugar. Tomo banho com ela, durmo. E de repente, numa brincadeira, que é aquele vídeo que a gente fez lá da imersão, meu Deus! Né, a gente estava brincando lá em casa assim, e um amigo meu chegou em mim e fez assim, ó, meu Deus, onde você vai parar desse jeito? Deu uma bibliada assim, ó. Cara, a aliança caiu e quebrou. E na hora que ela caiu no chão, eu falei, rapaz, né? Ela caiu assim, ó, e quebrou. Eu falei, ô louco, cara. Aí a hora que eu fui pegar, eu falei, nossa, a aliança quebrou. Deus com uma voz audível. A hora que eu estava pegando, ele falou assim, ó, eu a quebrei, porque eu quero uma nova aliança de santidade com você. Nossa, imagina eu já, né? Aí você já levanta, você já, né, já fica doido, cara, porque eu choro, porque eu não acostumo com essa ideia de Deus, né? Deus falar com a gente, falar comigo. E ele me falou isso, eu quebrei, porque eu tenho uma nova santidade para você. E é interessante que ela quebrou em 3 pedaços, né? E eu vou te explicar o porquê. E olha só que manto, lá em Maria a gente chama de manto, né? O que foi que quebrou a minha aliança? A Bíblia, a palavra. Alicate não quebrou, mordida não quebrou, porta não quebrou, banho, água, piscina, nada, nenhum esforço meu quebrou. Mas a palavra de Deus quebrou a aliança. E quem é a palavra? Né? João 13, Jesus está lá lavando os pés do discípulo. E aí Pedro é o cara, né? Ele vai lavar os pés de Pedro. E Pedro, não, vai lavar meu pé não. Ele fala, olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Não tem como você participar de mim, da minha santidade, se você não deixar, né, eu lavar os seus pés. E ele fala, então lava o corpo inteiro. Jesus fala, não, quem já está limpo, não precisa se banhar de novo. Somente os pés, né? E depois, João 15 também, ele está conversando com os discípulos, ele fala da videira, eu sou a videira, quem permanece em mim. E aí ele fala assim, vós já estáis limpos pela minha palavra. Né? Então, aqui, na verdade, foi algo muito, não sei se chama de profético, mas foi muito manto, muito espiritual. Né? Obrigado, Zé. Obrigado mesmo. E ele quebra a aliança em 3 pedaços com a palavra. Né? E Jesus é a palavra. E a Bíblia também diz que Jesus é a água viva. Eu vi você falando ontem, falei, ei, glória! Né? João fala, no princípio era o verbo, a palavra. Né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Né? E você conhece também aquela passagem que Jesus chega para a mulher samaritana e fala, olha, se você conhecesse quem eu sou, você não ia mais querer essa água. Né? Porque eu sou a água viva. Eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Né? Jesus se revela como uma água viva. Então podemos dizer que Deus, através da palavra, né, Jesus, a água viva, estava querendo me limpar para um novo tempo, né, uma nova santidade. E eu estou ansioso, né, porque eu já estou vivendo. Isso aqui aconteceu faz uns 2 meses, mais ou menos. E eu já estou começando a viver coisas maravilhosas. E aí eu quero puxar aqui com você, o tema hoje seria os 3 níveis de separação. O que é santidade para você? Quando eu era menos crente, né, ou menos entendido de quem é Deus,
Eu não gostava muito de ouvir sobre santidade, assim, porque eu já estava enjoado. Santidade, tem que ser santo. Eu sei, caramba, mas como? Não consigo, né? Começou a virar um peso em vez de virar. Mas o que vem na sua cabeça quando você ouve a palavra santidade? Alguém quer arriscar aí? Separação? Bem rápido, que eu não quero te encher de informação. Santidade, eu estava lendo lá, ele vem do hebraico kadosh, né? É kadosh que fala, não sei se você sabe, é o kadosh, do grego agios, que quer dizer separado. E o que me chamou muita atenção, e tem as variações, né? Que é kadesh, kiddush, que quer dizer sagrado, consagrado, santificado. Mas o que mais me chamou a atenção lá é porque, tenta entender, não é a questão de você estar limpo, mas é a questão de você não estar sujo. Dá para entender ou não? Eu falei, uau, que demais, velho. Então, quando ele faz menção a isso, e ele deu vários textos, vários, que a palavra kadosh, né, era usada para a pessoa que não estava suja. E aí começa a entender que, tipo, a gente fica se esforçando muito para ser santo, não é verdade? A gente fica lutando para ser santo, lutando contra o pecado, lutando contra a carne, né, achando que fazendo isso nós seremos santos. E é óbvio que é não pecando, né? Mas santo é Deus, né? A gente só não se mistura, né? A gente só se separa. E tem uma frase que me salvou uma vez, pastor, no Face a Face, que eu estava me sentindo um pecador. Falei, cara, eu sou um pecador, o que eu estou fazendo aqui no Face a Face? Fui servir. E de repente eu passei assim na porta da torre de oração, estava escrito assim: nós não somos pecadores tentando ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado. Eu falei, uau, é isso. Consegue entender a inversão? Estar santo, ser santificado, é você se separar das coisas erradas que você fazia. Não é você ficar lutando para não fazer mais, entende? Isso muda, porque você começa a entender que eu não preciso parar de sentir desejo de estar com uma moça. Não, é o fato de eu não estar com uma moça. Isso me santificou. E a gente se sente mal porque a gente sente o desejo de estar com ela. A gente é carne, né? E eu vou explicar um pouco mais para baixo. Aliás, à noite, a Bíblia diz que a carne não se converte. Então a gente fica tentando ser santo, tentando santificar a carne, e não tem nada a ver com santidade. Santidade é não participar. Eu tenho vontade de não ir para a igreja, mas eu sou separado, cara, eu vou, sabe? Eu sou povo de Deus. Eu tenho vontade de cair com a minha namorada, mas eu não faço isso. Perdão. Eu nem deixo ela ficar sozinha em casa, cara, porque eu sou separado. Você entende? Não é ficar com ela lá lutando, ai meu Deus, ai estou sentindo, Jesus me perdoa, até que vai cair. Isso aí é batata. Não é verdade? E santo só tem um, que é Deus, né? Então não é ser puro, é não estar sujo. E quem é santo é Deus, Ele é santo, né? Ele fala, eu entendi aquele sede santos porque eu sou santo, tipo assim, se santifiquem. E na verdade, se você for ver aqui, é como se fosse haja luz, né? Ele está falando, olha, sede santos porque eu sou santo, né? Ele nos santificou, por isso que a gente para de pecar. E Deus é separado. Deus é fácil, é facinho. Qualquer condição de pecado, é só ir buscar que Ele já se manifeste, comece a te usar. Deus, na verdade, Ele se separa, e glória a Deus por isso, né? Só que Ele não se esconde de você, né? Eu vi o Luiz Hermínio falando isso, eu achei maravilhoso. Ele se esconde para você, né? Para você ter acesso a um Deus que é santo. Tem um amigo meu que é ateu, e ele fala assim, que ele não entende Deus, como Deus pode ser mau e bom, como que Ele criou a maldade. Eu falei, cara, não vou nem discutir, porque um Deus que pode ser entendível com a mente humana, cara, eu nem quero servir a esse Deus, né? Porque eu acho que o legal é essa grandeza dele, né? Essa majestade, essa coisa inexplicável, que você não sabe como, mas Ele fez, né? Um milagre é algo que não tem como explicar, não tem como entender, mas Ele fez, entende? Isso torna Ele Deus, né? E Isaías fala isso, ele fala, olha, se você rompesse os céus, e isso que eu queria, né, já ir para o meio aí, a gente quer que o céu desce, né? Só que a gente precisa ter noção da nossa condição. E Isaías falou, todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Você sabe o que era trapo imundo que ele está se referindo aqui? Era aquele pano, tecido, não sei, como fralda, né? Sabe aquelas fraldas antigas? Não sei se na época da pastora usava. Minha mãe disse que usou já, aquelas fraldas de pano, né? Que prendia assim. Ele está se referindo a esse pano que era usado
para a mulher que estava grávida, né? E para limpar depois da gravidez. Quando ela acabou de ter o filho, ela usava esse pano. Então, desculpa a nojeira, mas imagina um pano misturado com placenta, sangue, água, sei lá o que mais vem, né? Quando a bolsa estoura, né? E, enfim, deve ser uma coisa linda, né? E ele fala, olha, até as suas atitudes mais lindas, cara, até as suas boas ações, ou glórias, que você deu uma cesta básica, aleluia, como você é santo, ele fala, tudo isso diante de Deus é como trapo imundo. Consegue entender? E aí você fala, pô, então eu não vou fazer mais nada. Não, cara, porque a salvação vem pela fé e não por obras, né? E esse é um versículo que ele também quer que você entenda. O fato de você se tornar bom, né, puro, santo, ativo de Deus, não é porque você faz coisas boas. Ah, eu servi a pastora, agora eu estou na pegada, ajudei o Azaf a montar o som, né? Vixe, agora eu estou santo. Não, cara, não é isso. Separação é você não pecar, né? Por isso que é melhor, tenho certeza que os pastores preferem aquele cara que às vezes serve pouco, mas nunca caiu, sabe? Sempre está lá firme, sempre está lá presente. Ele prefere que você às vezes nem sirva, mas vai crescendo com Deus, do que chegar no louvor e ministra, e grita, e cura, e depois dá um mês você está em pecado, né? Então, separação. E aí, os 3 níveis de separação que ele me falou, tem uma frase que fala assim, a conversão, né? Você estava no mundo, de repente você vai para a igreja, vamos dizer assim, né? Você estava indo para o inferno, agora você vai para o céu. A conversão tira você do mundo, mas a santificação, ela tira o mundo de você, né? E isso é como se fosse uma segunda santificação, um segundo nível, né? E o terceiro nível seria o que a gente está vivendo nessa geração, né? Aqueles que querem, né, Ramon? Aqueles que querem beber da água. Jesus fala, cara, quem tem sede, e a terra, ela não se sacia da água. Ele fala, vem beba, mas beba assim, inunda, né? Nada, aprende a nadar debaixo do oceano. E o terceiro nível seria esse. E eu estava dando uma olhada na Bíblia. O número 3 é muito interessante, cara. A Jéssica está de prova. Eu estava no Tadel. Tadel é um treinamento de líderes que tem lá de terça-feira. Não é culto, né? Apesar que virou já uma coisa só. Hã? O Tadel já virou um negócio. Lá na igreja não sabe mais o que é nada lá. Você vai fazer uma vigília, um Tadel, qualquer coisa lá, uma reuniãozinha, vira... Mas eu estava lá adorando a música do Israel Salazar, né? E aí no meio dos louvores do seu... Música agitada, todo mundo pulando, o pessoal lá na frente. De repente eu caí de joelho assim, prostrado. E quem já viu o filme Transformer, que o cara começa a fazer assim, anotar uns códigos assim, já viu? Que ele começa a virar o olho assim, anotar uns negócios na lousa, na parede. Foi exatamente isso, nunca tinha acontecido. Eu caí no chão prostrado e Deus começou a falar assim, ó, 3 são os níveis de santificação, porque 3 dias eu demorei para fazer Paulo ver, depois que ele viu minha luz, porque 3 dias foi quando eu santifiquei as orelhas de Samuel, porque 3 dias foi que o povo separou para ir no Egito oferecer sacrifício, porque 3 céus são os níveis, né? Porque o santo, santo dos santos, e o pai, cara, eu nunca tive tanta informação, porque às vezes você tem revelação de uma frase ou um versículo que você lê. E Deus começou a falar tanta coisa que eu peguei um envelope de dízimo lá, peguei uma caneta da Jéssica, ela, o que está acontecendo? Eu meio chorando lá, eu anotei tudo. Falei, uau, então isso que eu vou te falar, eu mesmo não tinha reparado, e foi Deus quem me falou. Se você vê o número 3 na Bíblia, o número 7 é o número da perfeição, né? A gente sabe disso, mas nunca foi ver por quê também, né? Alguns de nós. E o número 3, já logo de cara que o tempo não vai dar muito, mas ele é o número da separação, da santificação. E eu só algumas coisas para você entender. Até mesmo no mundo, você já experimentou perguntar para uma pessoa assim, você chega, né, Azaf, fala assim, irmã, tudo bem? Ela, graças a Deus, pastor, tudo bem. Aí você olha para ela e fala assim, mas está tudo bem mesmo? Não, tá sim, pastora, né? Tá, estamos aí, estamos lutando, né? Com a graça de Deus. Pergunta a terceira vez para você ver. Irmã, você está bem? Pastor, meu marido. Não é? É engraçado porque o número 3 parece que a primeira tudo bem, né? A pessoa que tropeçou. Eita, você nem liga, tal, você dá uma risada se for um amigo. Tropeçou 2 vezes. Falou, rapaz, cuidado aí, né, cara? Mas se a pessoa tropeçar 3, peraí, tem uma maldição aí, troca esse tênis. A partir do 3º você começa a se preocupar, né? E até tem uma ferramenta de marketing, que inclusive foi nessa entrevista que eu fiz, que eles usam muito, que é a repetição. Por exemplo, eu vou falar uma frase e vocês falam o final dela. Não sei se vocês vão lembrar. Quem lembra disso aqui, ó? Bond. James Bond. Lembra ou não? Bombril. Os slogans, lembra? 1001
Utilidades. Quem lembra daquela que eu não aguento mais? Trivago. Não, qual que é? Hotel? Trivago. Qual que é? Escolha o seu hotel ideal pelo melhor preço. Vocês não lembram dessa? Tem aquele que eu acho legal lá do inseticida, que ele fala assim, ó, terrível contra os insetos. Ele fala de novo, contra os insetos. De mulher para mulher. Aí, ó. Você entende como o negócio vai pegando? Globo. A gente se liga em você. Tem um monte. Tem uns que eu nem lembrava, por exemplo, Nescau, energia que dá gosto, CIA, use e abuse, né? É os slogans que eles chamam, mas o slogan, se ele só existir, não muda nada, né? O do McDonald's, amo muito tudo isso, né? Não tem? E eu amo também, hein? Aprendi a amar. Oh, glória, caramba! Mas existe uma ferramenta de marketing que o nome dela chama frequência alta, que é falar muito, né? E aí ela começa a ter o estudo que ela fala que a partir de 3 vezes que você viu aquilo, a sua mente, isso é estudo científico, isso é verdade, a sua mente começa a se abrir, ou seja, aquilo começa a ser gravado. A primeira vez você nem percebe talvez, só se você achar muito interessante. A segunda, agora a partir da 3ª vez aquilo começa a ficar fixo em você. E aí já vamos jogar para a Bíblia, né? O que tem a ver com isso? Os judeus, né, que igual o Ramon estava falando ontem, eles têm um estilo de vida muito interessante, né, e uma das coisas que eles usam é a repetição. Por exemplo, toda vez que eles querem enfatizar algo muito, eles falavam 3 vezes. Eu vi alguns versículos na Bíblia, Jeremias 17, os outros eu não lembro, né, que eles falavam 3 vezes, como se fosse porque aquilo demonstrava a extrema importância que ele dava, né, o respeito e a devoção daquilo que eles estavam declarando, né? Era comum a repetição porque indicava a extrema paixão por aquilo que eles estavam sendo devotos, né? Alguns até dizem que o fato deles ficarem lá batendo a cabeça infinitamente é como se eles tivessem, sabe, não só 3 vezes, mas infinito, tipo assim, que quanto mais ele fica ali, por isso que eles passam horas, mais eles estão demonstrando a devoção deles, né? E a Bíblia diz, falando sobre santidade e linkando 3, né, 3 com santidade, a Bíblia diz que Deus é santo, 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 né? Ele é separado. Até hoje cedo eu estava meditando. Essa chácara, se você for ver, ela é santo, 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 né? Porque ela é separada de Marília, lá de onde a gente veio, separada em Rio Preto, e chega aqui, ela é lá para dentro da terra ainda, né? É os 3 níveis de separação. Essa chácara é manto puro, né? E coisas voando aqui, só para você ter uma ideia. Olha como que começa a Bíblia. Tem uma guerra no céu, Satanás leva a 3ª parte dos anjos. Gênesis, começa a história da humanidade. O que ele cria no 3º dia? Aliás, o que ele faz? Ele separa a terra seca das águas. Gênesis 3, o que acontece? Existe uma separação. O homem cai, né? Ele é separado de Deus, né? Aí ele está criando lá o homem. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem? Façamos quem? Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Adão teve 13 filhos, foi onde começou a humanidade. E olha só que interessante, depois que a humanidade, né, que Deus pesa o coração dele, e ele resolve mandar o dilúvio, olha que interessante, a água que estava separada volta a ser uma coisa só, né? A água está muito ligada com santidade, com separação. E aí Deus resolve fazer de novo. E aí ele chama uma nova humanidade, né? A partir de Noé. Quantos filhos Noé tinha? 3. Sem, Cam e Jafé, né? Abraão conheceu o número 3, né? Porque a aliança que ele fez com Deus, Abraão aparece a ele. Jesus aparece a ele e fala, vim fazer uma aliança, separa para mim novilhos e ovelhas com 3 anos de idade, né? O filho de Abraão, quando ele está lá, Senhor, eu não tenho filho da promessa, isso aqui e tal, aparecem 3 anjos para declarar que ele ia ter filho. Sara, e ele pede para Sara oferecer 3 medidas de farinha. Cara, tem coisas que você pode até achar que é coincidência, né? Jacó, quando encontrou Raquel, o sinal é porque tinha 3 rebanhos lá bebendo água. Eu peguei só as mais principais, assim, sabe? Jacó, o 3º filho de Jacó com Lia, não sei se você lembra que Jacó trabalhou 7 anos por Lia, depois 7 anos por Raquel. O 3º filho de Jacó com Lia se chamou Levi. E Levi, o 3º filho, era os levitas, que foram separados futuramente, os sacerdotes, né? Quantos dias
Deus pede para Moisés, aliás, Moisés conheceu a Deus, né? Moisés foi escondido por 3 meses, depois ele foi colocado aonde? Nas águas, né? Ele foi separado por 3 meses e junto ali de novo à água. José, até pulei aqui, mas José, lembra do sonho que ele teve? Que ele viu 3 videiras, ele falou, olha, em 3 dias você vai ser honrado. Depois ele viu uma cesta com 3 pães, e ele fala, em 3 dias você vai ser morto. Tem muitas outras coisas, ele deixou o irmão dele 3 dias preso. Tudo que a Bíblia diz sobre distância, toda a distância, do Antigo Testamento até o Novo Testamento, a maioria deles eram 3 dias, né? Moisés fala para Deus pedir para Faraó, que você falou ontem também, que o povo fosse se separar e adorar ele durante 3 dias no deserto. A 9ª praga, né, teve trevas durante 3 dias. Qual que é o 3º mandamento? Quem lembra? Consagrai, né, um dia para o Senhor, separai um dia santo para mim. Você falar que tudo isso é coincidência, todo homem, né, tinha que se apresentar 3 anos diante de Deus. Sempre o 3º filho devia se apresentar à congregação. É engraçado que quando Moisés chega lá para receber os mandamentos, ele volta, o povo está adorando o bezerro de ouro. Aquele dia há uma matança ali de 3.000 homens, e quem matou foi o 3º filho de Jacó, que foi os levitas, né, os filhos de Levi. E ele fala, hoje vocês se separaram e se consagraram ao Senhor. Deus pede lá em Êxodo, quem lembra, eu acho lindo isso que ele fala, Moisés, eu vou me revelar ao meu povo. Pede para eles se consagrarem durante 3 dias, não se deitarem com as suas esposas, né, não lavarem as suas vestes, que eu quero me revelar a eles. Tem a mula de Balaão, 3 vezes ele bate nela, o anjo aparece 3 vezes. Raabe escondeu os espias lá de Josué durante 3 dias. Quantas vezes Dalila precisou ficar lá turrando Sansão até que ele revelasse o que aconteceu com ele? 3 vezes, né? 3.000 homens o prenderam, em média 3.000 homens o mataram. Eli, olha isso que interessante, os filhos de Eli que ficavam lá roubando sacrifício, quem lembra disso? Eles roubavam, os caras vinham com sacrifício, eles roubavam uma parte lá com um garfo, que a gente fala que é do demônio, né? Você já percebeu que ali é um garfo, e a Bíblia deixa bem claro, de 3, né, hastes ali, de 3 furos, né? A gente fala que é do diabo porque o cara, né, o diabo ele quer roubar, né, a adoração. Cara, Samuel, quantas vezes Deus tem que falar com ele até que os ouvidos dele sejam santificados, separados para Deus? 3 vezes. Saul, você sabe como que ele foi ungido rei? Ele estava procurando 3 ovelhas do pai dele, né? E até que durante 3 dias ele sai lá, ele deixa onde ele estava procurando as ovelhas. Em 3 dias ele encontra o Samuel, esqueci o nome, Samuel, né, que unge ele. Davi, o sinal para que ele pudesse sair era 3 flechas que Jonathan mandou para ele. Foi perseguido por 3.000 homens. 3 irmãos dele serviam na guerra. A arca de Jesus, a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Deixa eu pular um pouco aqui. Olha agora os mais que tem que queimar o teu coração, só para você entender como tem a ver 3, santidade e água. Elias, quando todos os profetas tinham lá, né? Ele falava, se corta mais, talvez ele não está ouvindo, talvez seu Deus foi no banheiro, né? Ele pega todos os profetas. Elias pede para colocar água, né? Eles chamam de rego lá, não sei o que era exatamente. Quantas vezes ele pede para encher de água? 3 vezes. Eu creio que isso é muito mais do que era a medida para encher, né, encharcar. Realmente é Deus desde o começo querendo mostrar alguma ligação. E você sabe como que é, né? O fogo desce, ele ressuscita um menino que estava morto, de uma mulher que hospedava ele, deitando sobre o menino 3 vezes. Salomão escreveu 3.000 provérbios, não sabia disso. Inclusive ele fala uma coisa que eu morri de rir, que ele fala assim, acho que é Provérbios 31 ou 30, ele fala, tem 3 coisas que tremem a terra: o escravo que vira rei, que é fantástico isso aí, né? O insensato que se torna farto de comida, e a mulher solteira que se casa. Eu falei, ô glória. Então quando eu casar, ou você casar aí, a terra vai tremer, irmã. Tem que já soltar aquele louvor, né, Azaf? Você vai tremer. Esther, lembra de Esther, que ela quer salvar o povo? Ela fala, faça um jejum de 3 dias. Olha a separação aí. Jó é engraçado porque Jó, ele era um cara íntegro, né? Muito íntegro. Só que ele fala no final assim, poxa, agora meus olhos conhecem o Senhor, agora eu conheço o Senhor. E ele fala, tudo isso que aconteceu é obra de Deus. E ele fala assim, porque ele faz isso 2 ou 3 vezes,
né? Daniel orava 3 vezes ao dia. 3 amigos dele foram... Daniel orava 3 vezes ao dia. Os 3 amigos dele que foram lançados na fornalha, lembra? Que ficaram separados. Inclusive, era 3 anos o tempo para eles comerem a comida do rei, para ficarem fortes, para poder servir o reino. E eles falaram, não, a gente vai ficar 3 anos comendo legumes e coisas da terra, né? Por isso tem o jejum de Daniel, e eles se separaram durante 3 anos. E quando todo mundo, os presidentes, prefeitos, governadores, senadores, se prostraram diante da estátua, os 3 não se prostraram, né? E eles foram lançados lá. E na verdade depois eles foram honrados, né? Quem lembra de às 3 da tarde, que aqui já entre os discípulos, olha só, e Daniel ficou também 3 semanas chorando, em jejum, em perfume. Jonas, cara, olha isso. Aqui já não pode mais ser coincidência. Quanto tempo Jonas ficou dentro da baleia? 3 dias. Ele estava fugindo do chamado. Deus falou, não, cara, eu tenho que separar você. Coloca na baleia 3 dias. Poderia ser 1 dia, 4. E sabe quanto tempo ele teve para separar a cidade, para santificar a cidade? A Bíblia narra lá que a cidade, Jonas demorou 3 dias, que era a distância dele percorrendo a cidade, né? Falando, se convertam. E a cidade foi salva. E aí você começa a ver agora os discípulos, para a gente já migrar para o final. Os profetas, é engraçado, antes de entrar, os últimos profetas, que você vê Isaías, Jeremias, Obadias e todos aqueles profetas, eles sempre tinham visão do templo do Senhor. E tudo que era templo do Senhor, desde o tabernáculo, até quando Salomão fez a casa de Deus ali, bem depois quando o povo foi preso lá pela Babilônia, escravo, e resgataram a casa de Deus, Neemias, tudo que é medida do tabernáculo, 3 pedras, 3 pilares, 3 andares, 3 janelas. E eu não sei se você sabe, a Nova Jerusalém também ele fala que é 3 metros de espessura, né? Ele fala que vai ter 3 portas para cada lado. Isso aí eu nem entrei porque é muito específico. 3 negócio do castiçal para cada lado, enfim. E olha só, os discípulos de Jesus também conheceram 3. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Qual que é o horário que Pedro e João estavam subindo? O horário da oração. O horário da oração era às 3 da tarde. Né? Eu nunca tinha pensado nisso. Foi o horário que eles curaram um paralítico. Quantas pessoas Pedro converte na primeira pregação dele? Depois do Pentecostes, 3.000 pessoas. Né? Ele tem uma visão aproximadamente ali na hora do almoço, sobre um lençol que descia 3 vezes. E Deus fala, olha, não torne impuro, né, aquilo que eu já purifiquei. E Cornélio orava às 3 da tarde. Ele manda 3 homens ir falar com Pedro, enfim. Paulo ficou quantos dias cego? Depois que viu Jesus? 3 dias. 3 vezes ele fala que foi açoitado, 3 vezes ele sofreu um naufrágio. E é interessante porque ele sabia bem da condição de carne dele. E ele fala assim, 3 vezes clamei ao Senhor, né, para tirar o espinho da carne dele. Mas Deus respondeu, a minha graça te basta. E ele também foi arrebatado ao 3º céu. Né? Não sei se você já leu também, eles falam que o 1º céu é esse nosso aqui. O 2º é onde fica, né, os universos, os planetas, as estrelas, Sol, Lua. E o 3º céu é onde fica a habitação de Deus, né, a morada de Deus. João, ele fala o seguinte, para a gente ir para o final. João 5,7, ele fala, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E 3 santificam na terra: o Espírito, a água e sangue. E aí o último aí, para você deixar entrar no seu coração. Jesus conhecia o 3? Jesus conhecia a separação? Você acha? Jesus no ventre fica 3 meses no colo de Isabel. Ele recebe 3 magos com 3 presentes. Com 12 anos, os pais dele saem voltando da festa. Depois de 3 dias, eles percebem que Jesus ficou na casa. E ele fala, por acaso não sabe que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Ele é tentado quantas vezes pelo inimigo? 3 vezes. Né? Ele usa, e depois que ele começa a contar parábolas, ele fala, olha, o reino de Deus é como uma mulher que coloca 3 medidas de farinha. Ele conta também do 3º, que era o bom samaritano, né? Ele fala de um amigo, que fala, quem que não vai importunar um amigo às 3 da manhã, pedindo pão, ainda que o cara não goste do que você fez, ele vai te dar o pão. Assim sejam vocês na oração.
ele foi comer pela terceira vez, vinha na videira, não tinha fruto, você lembra? Que ele quer, ele fala que seque. Ele fala, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Ele fala que edificaria o templo em 3 dias. Ele começou o ministério com 30 anos, morreu com 33, Davi começou com 30, Saul começou com 30. Eu não sei se 3 está fazendo algum sentido para você. Eu não quero que fique chato, maçante. Eu achei mais de 370 versículos falando sobre 3 e mais de 170 falando sobre terceiro, né? E eu não sei se o que eu quero que você entenda, cara, que isso aqui foi muito simbólico, muito profético, né? Deus estava me levando para uma nova santificação, uma nova separação, e Ele quebrou em 3, e Ele me levou a essa palavra, e é isso que eu quero deixar para você, que o 3, assim como o 7 é o número da perfeição, o 3 indica santificação, né? E eu falei, Deus, beleza, até aqui talvez é o que você está falando, pô, legal, que interessante, né? Informação, mas o que isso tem a ver comigo? E Jesus me fez essa pergunta, Ele falou, não está fazendo algum sentido para você? Eu falei, ainda não. Ele falou, meu filho, quando eu fui crucificado, haviam 3 cruzes. E antes mesmo dele ser levado à cruz, ele pede 3 vezes, né, para o Pai, fala, por favor, afasta de mim, né? E ele pede para os discípulos orarem com ele. Eu não sei se você lembra também que ele caiu 3 vezes até chegar na crucificação. E aí eu comecei a entender um pouquinho. A cruz dele estava escrita em 3 línguas, né? Acho que era hebraico, grego e aramaico, né? A plaquinha lá. E o mais maravilhoso, que se eu falasse só isso, já tinha que resumir tudo. Em 3 dias, o nosso rei ressuscitou. Aleluia! Né? A Bíblia diz que assim como Jonas foi separado do barco, enfim, e ficou 3 dias no ventre de uma baleia para poder cumprir o que ele tinha para fazer, Jesus foi separado, ele fala no ventre da terra, né? Ele desceu, pegou as chaves da morte e do inferno, né? E pôde voltar também para cumprir, para santificar a gente, né? E o final dessa mensagem que eu queria deixar aqui é porque Deus quer separar você também. Ontem a gente falou muito disso, né? Quem quer vir da água, vem e beba. Jesus está disponível, cara. E a água é essa água que limpa, que santifica, que separa você. E como você já entendeu, a gente tem que parar de lutar contra a carne, né? Lutar para ser santo. É simplesmente você ir na fonte, né, Ramon? Vai na fonte e bebe. Não fica lutando para ser santo, porque uma hora ou outra você cansa. Uma hora ou outra você está 3 anos lindão, de repente você cai. E aí você quer desistir, porque você não consegue ser santo por você. Você consegue entender isso? Você nunca vai ser santo por você. Agora eu consegui ser santo. Nunca. Você pode estar há 15 anos no ministério, casado, com filhos, falando em línguas, 3 jejum. Se você marcar bobeira, você vai cair. Entende? Por isso que a gente tem que estar na água, na fonte, né? Beber de Jesus. E eu queria dizer isso mesmo para você, que Deus ele quer separar você. E eu queria que você visse qual nível de separação você está. Será que Deus já te tirou do mundo? Você já começou a ir para a igreja, né? Você já começou a vir em acampamento, pô, legal. O segundo passo, ele vai tirar o mundo de você, né? Que aí ele começa a colocar os valores dele em você, ele começa a colocar a cultura do céu em você, e isso também é maravilhoso, mas ele nunca quis que a gente ficasse só sentado, né, Zé? Aquela igreja que faz 5 anos está com 200 membros e não sai do lugar, porque o povo não entendeu que existe mais, né? O povo que às vezes está na igreja, né, Ramon, é o povo que estava lá, os judeus, que conheciam a Deus, mas estavam pedindo água. Jesus falou, não, cara, eu sou a água, vem e bebe. Então esse terceiro nível de santificação que eu quero chamar você essa manhã, é para que você seja imergido na água dele, né? O que muda? Que em vez de agora falar que consegui parar de pecar, ufa, não, cara, que você ande assim no sobrenatural, que Deus usa você para curar pessoas, sabe, para dar profecias mesmo, falar, cara, não está quebrado não, Deus me mostra um negócio ligando aí, ou eu libero uma palavra sobre a sua vida, que Deus use você para o chamado, para ministrar, não sei, louvor, bateria, guitarra, pregar, eu não sei o que você tem no coração, para dançar. Deus com certeza tem algo para você, e às vezes Ele quer te usar na empresa, né, em lugares simples, em serviços que às vezes títulos não vão poder te honrar, o quanto Deus quer te honrar, mas Ele precisa separar você. Existe um terceiro nível de separação, e Jesus, eu não sei se você sabe, Ele morreu por volta das 3 da tarde, e Ele falou uma coisa para mim,
ele falou, olha, específica, né, para cá, a gente até comentou disso, que ele, é como se hoje aqui tivesse 3 pessoas, 3 tipos de pessoas. E ele falou que existia 3 cordeiros. Eu falei, como assim? Tem 3 Jesus, né? Não, porque no Antigo Testamento o pessoal profetizava, né? Eles falavam, onde está o cordeiro? Abraão, quando foi com o filho dele, fala, pai, mas peraí, a gente já está com tudo aqui, mas onde está o cordeiro? Ele fala, Deus proverá, né? Jeová Jirê. E o povo que não conhecia Jesus, não teve participação com Jesus, eles perguntavam, aonde está o cordeiro? E jogando na prática, talvez um ou alguém aqui está assim diante de Deus. E se Deus começar a falar com você, comece a se colocar diante dele. Porque talvez você está dentro da casa do Senhor, né? Ou talvez você não está tão dentro, mas você está perguntando na sua vida aí, onde está Deus? Né? Onde está o Cordeiro? Cadê esse Jesus que todo mundo fala? Cadê esse Jesus que esse menino está pregando aí? Cadê esse Cordeiro? Onde está? Onde está? Eu não consigo ver, eu não consigo sentir. E o segundo Cordeiro que ele me falou, que é o Jesus, que João Batista fala, eis o Cordeiro. Eis o Cordeiro, ele está aqui, né? O Cordeiro que foi presente aqui, o Jesus presente, que falou, eu sou a água viva, olha para mim, quem vê a mim vê o Pai, né? E também existe um tipo de pessoa, um grupo de pessoas que pode estar nessa pergunta, falando, cara, eu conheço Jesus, ele já fez até milagres na minha vida, eu já estou dentro da igreja dele, mas é isso só, sabe, tipo, legal, como se não tivesse algo mais maravilhoso, como se tivesse já tudo estabilizado. Bom, casei, estou com um filho, né? Estou tocando no louvor, beleza. E Jesus falou, não é esse o Cordeiro. E para a gente, talvez para mim, antes dessa palavra, esse era o Jesus para mim, né? O Jesus lindo, que morreu, ressuscitou, cara. Jesus ressuscitou, aleluia, né? Uau! Jesus ressuscitou, ele é o meu Senhor, ele faz milagres, eu ando com ele, ele anda comigo. Mas ele me falou, existe um terceiro Cordeiro, que é esse Cordeiro que você só entende quando você tem revelação de quem é. E Pedro sabe bem disso, porque Pedro foi revelado para ele, falaram assim, Jesus falou, quem eu sou? E o pessoal, não sei, o senhor é um profeta, né? O senhor é aquele que tinha que vir. E esse talvez é você, falando, não, Jesus é meu Salvador, Jesus é meu Criador, né? meu amigo, ele é meu irmãozão, meu Pai, meu Senhor, meu Salvador. Mas Pedro fala assim, não, cara, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala, tu és Cristo, Jesus o Cristo. Você é aquele que tinha que vir, aquele que era, que é e que vai ser eternamente, sabe? E aí Jesus fala, cara, e você é Pedro. Porque quando você tem revelação de quem Deus é, ele imediatamente revela para você quem você é nele, né? O chamado que ele tem para você. E ele começou a ministrar isso no meu coração. Eu falei, Jesus, acho que eu estou entendendo. Ele falou, cara, avisa para o meu povo que eu quero emergir eles em mim, uma proporção tão grande que eles entendam quem é o Cordeiro Santo. E qual que é o terceiro Cordeiro? O terceiro Cordeiro é aquele que a Bíblia diz que quando João viu ele, né? João disse que estava tendo uma visão e de repente ele ouviu chamando, e a hora que ele olha para trás, ele disse que vê um homem com cabelo de lã, né? Com a cabeça toda branca, que era branco como a neve, disse que os olhos são de fogo, que da sua boca saiu uma espada afiada, né? Diz que tinha um cinturão no peito dele, que as vestes iam até o chão, e que o pé era reluzente como bronze numa fornalha, ou como o sol do meio-dia, né? E João, a Bíblia diz que João cai como morto. Você começa a entender esse Cordeiro que eu queria que Deus te revelasse hoje quem é. É para esse nível de separação que eu quero que Ele coloque o teu coração nesse Cordeiro. Eu queria que você começasse a olhar. Se você quer fechar os olhos, fique à vontade, mas João, ele fala, cara, ai de mim. Ele cai no chão e fala, Deus. E Jesus fala assim, não temas. Ele põe a mão e fala, João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas hoje vivo, e eu viverei pelos séculos dos séculos dos séculos. E ele fala assim, vem ver o que eu vou te mostrar, porque são as coisas que há de acontecer. E ele leva, o Cordeiro Santo leva João até no céu, e chega lá e ele vê 24 anciões, prostrando, colocando as coroas diante do Cordeiro, e ele vê um trono, e diz que ele começa a chorar muito, porque ele diz que vê um livro, né, o livro da vida, onde está escrito o seu nome e o meu, mas diz que ele olhava no céu, na terra, debaixo da terra, e não havia ninguém digno de abrir o livro. Você imaginou, cara, se todo o nosso esforço, todas as nossas dificuldades, toda a nossa santidade, toda a nossa dedicação, os dias que muitas vezes só Deus sabe que a gente enfrenta, que a gente supera, né?
para poder amar a Deus. Você imaginou se nosso nome estivesse escrito no livro da vida, só que chegasse lá e ninguém fosse digno de abrir o livro? Imagina que falta de esperança, que desespero. Mas João, de repente, ele chora muito, só que de repente ele olha e vê no trono um cordeiro que tinha como se fosse morto, mas vivia. E esse cordeiro era digno de abrir os selos. Aí você pode falar, mas você está querendo que eu tenha revelação do futuro, como João teve. Não, cara. Paulo, quando viu Jesus, ele ficou cego 3 dias. Ele não comeu, porque aquilo chocou ele, cara. E Paulo é antes de Jesus ter vindo na terra. Jesus apresentou a ele como um cordeiro santo, puro, uma luz como o sol do meio-dia. Você tem noção que ele ficou cego 3 dias e Paulo morreu? Quantos discípulos morreram pregados na cruz, morreram crucificados, decapitados, de ponta cabeça, em X, por amor a esse cordeiro? Você acha que eles morreram pelo Jesus que eles andaram? E eles tinham a revelação de quem era Jesus na terra, mas eles tiveram a revelação de quem era Jesus glorificado. E é esse cordeiro que eu quero que entra no teu coração, cara. É o cordeiro santo, digno, 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 digno. Isaías também, penúltimo exemplo, Isaías, ele fala assim, quando o ano em que morreu o rei Uzias, ele diz que vê o céu aberto, né, e vê um alto e sublime trono, e ele diz que vê o Senhor assentado, e diz que a aba das vestes dele cobria todo o templo. Eu não sei se você sabe, era costume dos reis, quando eles venciam alguma guerra, né, tinham alguma vitória, eles pegavam a aba que era todo aquele manto lindo dos reis, e iam costurando, né? Então, quanto maior a aba do rei, maior era a glória dele diante das guerras, né? E ele fala, cara, eu vi o Senhor, eu vi Jesus glorificado. Isaías, que ainda não tinha andado com Jesus, ele fala, e a aba das vestes dele cobria todo o templo. E diz que anjos cobriam o rosto diante da glória desse Jesus glorificado. E ele diz que eles voavam com 2 asas, tampavam o corpo e tampavam o rosto, e eles declaravam, santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Diz que enquanto os anjos declaravam isso, começaram a tremer os pilares da terra, e Isaías fala, ai de mim, ai de mim, ai de mim, porque eu sou um homem impuro, eu sou um homem impuro de lábios impuros, e eu vivo numa geração impura. Mas olha como ele teve essa revelação de quem era o cordeiro. E para fechar, o exemplo maior que eu posso deixar para você é Estevão. Estevão foi apedrejado, ele estava falando de Jesus, e ele foi apedrejado até a morte. E na hora que ele está morrendo, cara, isso, desculpa o termo chucro, mas isso regaça o meu coração, porque quando ele está lá sendo apedrejado, né, dentro da igreja, vamos dizer assim, ele olha e vê os céus abertos, cara, e Jesus não está mais sentado no trono, né? Jesus se levanta para receber ele, e ele vê Jesus glorificado, e sabe qual que é a reação do coração dele? Ele fala assim, Senhor, não impute esses pecados a esses homens. Sabe o que ele estava querendo dizer? Jesus, eu vejo o Senhor hoje, eles não sabem porque eles não têm revelação de quem o Senhor é. Porque, amado, digo que se você tiver revelação desse cordeiro glorificado, desse cordeiro digno, santo, ele é tão lindo, é tão maior, tão mais alto, que você não liga mais para pedrada, você não liga mais para seu pai, para sua mãe, se te rejeitaram, se te amaldiçoaram, se não querem aceitar você, se você é adotado, você não liga mais para o seu corpo físico, se tem alguma deficiência ou não. Se você tem revelação desse Jesus glorificado, você entrega a tua alma, sabe, em favor dele, você se rende, você cai como morto, você fica cego diante da glória dele, você não consegue ver mais nada senão ele. E é por isso que eu queria deixar essa palavra para você nessa manhã, sabe, às vezes você está precisando disso, não é lutar contra o pecado, não é se enfiar mais dentro da igreja, mas o que você está precisando é falar, Jesus, revela esse cordeiro glorificado para mim, faz minha alma chegar num ponto, Deus, que eu veja a tua glória, e que tanto faz o que falaram de mim, tanto faz o que estão fazendo comigo, Senhor, tanto faz a minha situação, se eu tenho dinheiro ou não tenho, se está difícil ou não está, se eu vou ter um futuro ou não, se meu filho está doente, se vai dar tudo certo daqui para o final ou se não vai dar. Mas tu és santo, 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 santo. Essa palavra que eu queria deixar para o teu coração, e eu queria orar com você que tem desejo, né, que Deus possa tocar você hoje, né? Eu queria, se a Isa, o pessoal puder vir, até o Azaf, se você quiser que a gente possa orar por você,
para que Deus abra o teu coração, abra a tua visão, para você ter revelação de quem é esse Deus. Uma vez eu estava orando pelos meus liderados de célula, e Deus me levou no céu, eu não sei o que foi aquilo, e eu via todos eles enfileirados assim, e um fumando, cada um com suas deficiências, sabe? Um fumando, o outro falava muita besteira, e Jesus falava assim para mim: eles não sabem o quanto eu amo eles. Eles não sabem o quanto eu amo eles, eles não sabem. Jesus falava nessa tonalidade, eu falei: eles não sabem, filho. Eles não sabem o quanto eu amo eles não sabem, eles não sabem. E ele só falava isso e eu chorava de berrar. O pessoal falou: cara, tá tudo bem aí dentro? Eu berrava porque Jesus quis dizer a mesma coisa que Estevão sentiu. O dia que você souber quem é esse cordeiro tão lindo, cara, o pecado vai ser nada para você. Sabe, todas as suas dificuldades de se separar, preciso ser santo, preciso entrar na igreja, preciso tomar rumo. Cara, isso aí vai ser tão pequeno para você que você esquece, deixa para trás e fala: eu quero esse cordeiro, eu quero esse Jesus, eu quero. Glória a Deus. Se você quer que a gente ore por você, eu queria fazer esse apelo mesmo, sabe, não por mim, mas diante de Deus. Ele quer separar você nessa manhã, Ele quer ouvir o teu coração declarar isso. Vem aqui na frente, eu não sei, sim, até todo mundo vem cá, a gente pode orar por vocês, José. Vem aqui na frente, a gente vai estar orando. Pode ser, manda bala, aleluias. Eu quero mais. Aleluia, Jesus. Se você quiser se ajoelhar, fica à vontade, tá? Mas começa a pedir para Jesus, fala: Jesus, eu acho que eu não tinha percebido, já ouvi falar, mas eu não tinha percebido quando o Senhor é lindo, quando o Senhor é glorioso. Deus, eu te troco por coisas tão pequenas, eu te troco por beijo, por pecado, por sexo, por drogas, eu te troco por coisas terrenas, e o Senhor quer me levar a coisas tão maravilhosas. Começa a pedir para Ele mesmo, fala: revela a tua glória sobre a minha vida. Amado Espírito Santo, eu quero colocar cada vida aqui hoje, Senhor. O Senhor tem alinhado esse tempo, o Senhor tem alinhado esses dias, por isso não tem nada em nós, mas sobre nós existe esse chamado de separação. Pai, eu peço que assim como o Senhor tem feito comigo, faz uma aliança com cada um aqui hoje, uma aliança de separação. Chama eles não só para deixar de pecar, para não poder fazer alguma coisa. O Senhor não é um Pai que proíbe, o Senhor é um Pai que ama. O Senhor é um Pai que ama, o Senhor é um Pai que tem desejo, que tem energia na tua santidade, na tua glória. Em nome de Jesus, Pai, eu peço mesmo que cada oração sincera que existir aqui hoje, que o Senhor manifeste, começa a fazer algo grandioso, maravilhoso, começa a separar essa pessoa, começa a tirar ela do mundo, começa a tirar o mundo dela. Deus, começa a emergir ela na tua água, no teu fogo, na tua santidade, na tua glória. No nome de Jesus, faz isso, Deus, faz isso para a glória do teu nome. Senhor, nós clamamos ao Senhor. Pai, o Senhor quer uma terra sarada, o Senhor quer uma terra santa. Se for preciso, nos dê visão dos céus abertos. Se for preciso, desce com anjos e abra a nossa visão espiritual. Seja o que for preciso para que nós tenhamos revelação. Essa revelação vem do Senhor e não de nós. Por isso, Senhor, como foi revelado a Pedro, Deus, o Pai revelou, que o Senhor revele nessa manhã, Deus, a tua santidade. O Senhor é santo, santo, digno, único, cordeiro, que tornou, mas que está vivo. Tu és o príncipe da paz, o alfa, o ômega, aquele que morreu, mas vive eternamente. Tu és a vitória, tu és o rei, tu és o Senhor dos senhores, tu és o máximo, tu és o último, tu és o primeiro, tu és o resumo da nossa história, tu és a própria santidade, a própria felicidade, Jesus. Leva os nossos corações, Senhor, tu és a água viva, tu és o fogo que consome, Deus, tu és o fogo insaciável. Em nome de Jesus, tu és adorado por anjos tremem diante da tua santidade. O Senhor está dizendo, ele clamando por nós, Deus. Sim, o Senhor está nos separando, o Senhor intercede por nós, o Senhor decidiu assim morrer por nós e levar sobre ti todo o nosso pecado. O Senhor nos esconde em tuas asas, Deus. O Senhor nos esconde dentro de ti para que tenhamos acesso ao Pai, ao Santo dos Santos. Senhor,
Não há